Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Enfim, a Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite a PEC dos precatórios, a chamada PEC do calote. E isso abriu margem de discussão e de justificativa para pagamento do 14º salário. É sobre isso que eu vou falar com você, é sobre isso que eu vou explicar para você aqui, aposentado, pensionista que está na luta aí e aguardando um 14º salário. Então seja muito bem-vindo, é um prazer e uma honra enorme ter você aqui no nosso canal. Antes de mais nada, eu vou trazer para vocês uma matéria aqui do UOL Economia, que trata que a Câmara aprovou em segundo turno a PEC dos precatórios, tá? E essa PEC será a utilizada para bancar o Auxílio Brasil. Deixa eu esclarecer uma coisa para vocês. Eu venho fazendo há algum tempo já vídeos tratando dessa PEC dos precatórios. E qual o motivo de que eu sou contrário à PEC dos precatórios? Eu vou te explicar o porquê. Porque essa PEC dos precatórios, ela dá um calote nas pessoas que vão ter dinheiro para receber do governo. A grande maioria são aposentados e pensionistas. O maior devedor do governo hoje é o INSS, tá? Então ele deve para vários aposentados porque deu o calote. Quando tinha que pagar administrativamente, não pagou, teve que recorrer à justiça. Depois que entra na justiça, o precatório ele só vai receber depois de um tempo e agora o governo quer parcelar aí em 10 anos. Na verdade, um grande calote nos aposentados e pensionistas e nas pessoas que têm ações judiciais aí contra o governo. Então, esse é um dos motivos que eu sou contrário. Qual o segundo motivo que eu sou contrário à PEC dos precatórios? Porque ela abre precedente para um mensalão gigante. Ah, tá. Deixa eu te explicar. Vai liberar quase 100 bilhões, tá? 91,6 bilhões de reais que serão liberados pelo governo. Como? Parte desse dinheiro já estava destinado para pagamento dos precatórios. Então, o que é que o governo vai fazer? Ó, não paga esse ano, joga essa dívida para frente parcelado em 10 anos. Então, esse dinheiro que já estava previsto no orçamento vai sobrar para o governo. E também vai ter uma alteração no teto de gastos. Essa parte que alterar no teto de gastos também vai ficar livre para o governo. Só que não tem uma única linha do texto que diz para onde esse dinheiro deve ir. O governo simplesmente anunciou que 50 bilhões desse dinheiro iriam para o auxílio emergencial. Não está previsto no texto da lei. É um anúncio do governo. Já os 41 bilhões restantes não têm destinação e o governo nem anunciou para onde esses recursos vão, tá? Então, é grana livre para gastar com deputado, com senador ou com 14º. Então, eu pedi para que o Ricardo Silva encaminhasse um ofício que eu fiz para a Comissão de Finanças e Tributação, determinando que esses valores da PEC 23 ou PEC dos precatórios sejam utilizados para o pagamento do 14º salário. Então, o que a gente visava fazer é destinar recursos que poderiam ser usados para um grande mensalão ali para que pagasse o 14º salário. É a gente tentando mudar um pouco o rumo do negócio, tá? Chega de ser feito de palhaço, né? Tá, o fato é que hoje na votação do 14º, a bandeira foi exatamente a do ofício que nós encaminhamos. Quando o governo pediu a retirada de pauta para discutir com o Ministério da Economia como gastar esse dinheiro, foi lapada. Na hora, todos os outros deputados falaram, não, a gente aprovou a PEC dos precatórios ontem e a grana da PEC dos precatórios vai ser utilizada sim para o 14º, dá para ser utilizada sim pelo 14º salário. Então, o intuito dessa batalha e dessa luta é que a PEC dos precatórios sejam utilizados no 14º salário. Vem cá. Houveram ações
pedindo, inclusive, a anulação dessa PEC dos precatórios, tá? Mas a ministra Rosa Weber não aceitou e rejeitou esse pedido de anulação. Gente, dinheiro o governo tem com sobra. Para aprovar essa PEC dos precatórios, o governo liberou 1,2 de emendas para os deputados que aprovassem a PEC dos precatórios. Tá, só que essas emendas também são o chamado orçamento secreto, tá? A Rosa Weber novamente barrou isso. Falou, olha, não vai usar dinheiro de emenda para ficar comprando voto. Isso é ilegal. E o STF já firmou maioria e foi uma grande derrota para o governo. Tá, ou seja, com orçamento ou sem orçamento, com STF ou sem STF, a PEC dos precatórios foi aprovada, tá? A PEC dos precatórios foi aprovada. Os 41 bilhões de sobra estão lá disponíveis para pagar o 14º. Falta passar pelo Senado ainda, tá? Foi aprovado na Câmara, sendo bem claro para vocês. Falta ainda ser aprovado em 2 turnos pelo Senado e depois ir para o presidente para ele sancionar. É lógico que ele vai sancionar. Quem mais é interessado na aprovação dessa PEC é o presidente da República. Tá, agora, uma coisa precisa ser dita. Hoje o Fábio Mitidieri, que é o relator do 14º, falou uma coisa muito importante. Muito importante. Ele falou o seguinte: olha, o governo está alegando que não tem dinheiro para pagar o 14º. Tem sim, porque ontem mesmo foi aprovada a PEC dos precatórios. E eu votei a favor da PEC dos precatórios, porque nessa hora não tem outra solução. E as pessoas precisam do Auxílio Brasil, porque o Bolsonaro tirou o Bolsa Família. E isso agora tem que ser complementado. Já foi revogado o Bolsa Família. Então, o Auxílio Brasil agora é necessidade. É urgente. Então, é por isso que eu e muitos da minha base votamos a favor dessa PEC do calote, que eu sou contrário, mas votei favoravelmente, porque eu acho necessário que o Auxílio Brasil seja aprovado. Ou seja, o governo é muito ardiloso, muito inteligente. Ele deixou os deputados numa sinuca de bico. Quando ele cancelou o Bolsa Família, milhares de pessoas vão passar necessidades. E aprovando a PEC dos precatórios, esse dinheiro vai agora através do Auxílio Brasil. O deputado que votar contra, em tese, ele está votando contra o Auxílio Brasil. E é lógico que o governo vai usar essa arma contra eles. Só que, via de regra, agora o jogo virou. E a gente viu isso. Da mesma forma que o governo fez uma sinuca de bico contra os deputados para que eles votassem a favor da PEC dos precatórios, nós fizemos uma sinuca de bico contra o governo para que ele pague o 14º. Porque agora a gente prova que o dinheiro está lá. Bem na hora da votação, bem no momento que vocês, aposentados e pensionistas, precisam do dinheiro para o 14º salário, a PEC dos precatórios está lá, com 41 bilhões dando sopa. Como que o governo vai argumentar não utilizar esse dinheiro? O bicho pegou, né? Ficou complicado, né? O jogo político é assim. É um processo. O processo tem 2 lados. Um lado que quer e outro que não. Um lado que quer receber, outro lado que não quer pagar. É assim que funciona. A gente sabe disso. É exceção quando é para pagar para os deputados e senadores. É num minuto. Hoje, antes da votação do 14º, teve uma votação para liberar emendas. Em apenas 9 minutos, 6 emendas foram votadas e aprovadas. Coisa incrível. O 14º levou 2 horas e ainda ficou para a semana que vem. É engraçado, né? Mas é trágico, na verdade. Nem é engraçado, é trágico. Então, resumindo para vocês, foi aprovada já no segundo turno a PEC dos precatórios. Falta Senado. Senado vai aprovar. Não vai ser o Senado que será responsável por deixar milhões de pessoas com fome, porque o governo já bloqueou o Bolsa Família. Agora, a única solução é o Auxílio Brasil. Vai ser aprovado. E agora,
Com essa aprovação, de quebra, o Auxílio Brasil entra para ajudar essas pessoas que necessitam, mas essa sobra de caixa aí não tem argumento para o governo agora em dizer mais que não tem dinheiro para pagar o 14º. Ou ele paga o 14º com esse dinheiro da PEC dos precatórios e consegue reeleição, ou pelo menos tenta a reeleição, ou o povo todo vai saber, todos os aposentados vão saber que ele não pagou porque não quis, porque o dinheiro da PEC dos precatórios está lá. Vocês viram os deputados falando, tá bom? Beijo no coração e até o próximo vídeo.